pedido de Caleb. Este é o assunto deste vídeo, desta mensagem que você vai ouvir. Fique conosco até o final deste vídeo para você saber quem foi Caleb. Amém? Pela graça de Deus, meus irmãos, meus amigos, estamos de volta. O nosso alvo é falar de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Que a paz do Senhor Jesus continue presente em cada vida, em cada coração. Inscreva-se em nosso canal, dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário e, é claro, não deixe de deixar o seu like, é importante para o crescimento do nosso canal. E agora prepare o seu coração, porque nós vamos agora nos alimentar da infalível Palavra de Deus. O texto de hoje está no livro do profeta Josué. Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois, naquele dia, tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, vocês prestaram atenção? Qual foi o pedido de Caleb? Está aqui, nesta leitura. Ele pediu Hebrom, que era uma terra montanhosa, onde habitavam os gigantes. O texto fala que Caleb e Josué foram os únicos que deram boa notícia quando os 12 espias, a partir de Cades-Barneia, Cades-Barneia era um local de onde os 12 espias foram fazer uma inspeção na terra, foram ver a terra, porque a terra prometida por Deus emanava leite e mel. E realmente, para vocês terem uma ideia, um cacho de uva, olha só, um cacho de uva tinha que ser levado por 2 homens através de uma vara. Então a terra era fértil. Só que os 10 dos 12 vieram dando má notícia da terra, que havia gigantes na terra. E que aos olhos deles, o povo de Israel era como se fossem gafanhotos. Olha só, a visão distorcida daquele que não tem fé. A falta de fé
distorce a visão do ser humano. É impressionante isso. Pois é. Então, Caleb fez um pedido a Josué. Já estava com 85 anos. Se achava forte. E ele saiu lá do Egito, juntamente com 603.550 homens contados. No meio destes milhares estavam lá Josué e Caleb. Desses 603.550 50 pessoas, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Vocês querem saber por quê? Então fiquem conosco até o final da mensagem. Amém? Vamos agora, pastora Sara, para o primeiro tópico da mensagem de hoje. A paciência de Caleb. A paciência de Caleb. Preste atenção para o texto bíblico. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Glória a Deus. Vamos agora aqui fazer uma matemática, né? Para a gente entender a mensagem. Vejam bem. O texto diz que Caleb falou para Josué que ele estava esperando a bênção de Deus há quanto tempo? Há 45 anos. Vejam bem, eles passaram 40 anos no deserto. Então, se ele estava esperando há 45 anos, significa dizer que Josué passou 5 anos lutando para vencer os 31 reis. Não foi fácil, não. Eram guerras. Viu? Não é como hoje, guerras com drones, com mísseis. Não, a guerra naquele tempo era com espada, era com cavalos, era com arco, flecha, pedra e assim por diante. Então demorava para ganhar uma batalha, além de muita força física, além da fé, é claro, além do apoio de Deus, tinha que realmente ter muita fé. E foi assim que eles passaram 5 anos. Aí no final dos 5 anos, Josué passou a distribuir as terras, como nós ouvimos no programa anterior, no vídeo anterior. E Caleb então foi para cima de Josué. Olha, Josué, Deus falou comigo através de Moisés. Onde tu colocaste a planta dos teus pés, eu te darei por herança. E olha, eu estou muito forte, Josué. Estou muito forte. E é bem provável que Josué, quem sabe até num tom de brincadeira, tenha dito para ele, mas olha, te lembra que os gigantes estão aí, os filhos de Enaque. Aí nessa tradução fala Anak, mas a minha tradução também fala de Enaque. Tinham vários gigantes. E desde aquele tempo, Deus continua nos dando vitória sobre os gigantes. Mais tarde, quem foi que lutou contra um gigante? Davi também venceu o gigante Golias. Era descendente daquele pessoal lá. Pois é. Então, o que é que nós aprendemos? Que Caleb reivindicou os seus direitos dados por Deus. Amigo, Deus nos deu hoje, através de Jesus, o direito de vida eterna. E nós temos que tomar posse. Não importa a luta que nós tenhamos que ter contra os gigantes, que são muitos. Eu vivo até hoje enfrentando gigantes.
Então, nós não podemos desistir. Não podemos desistir. Deus entregou nas nossas mãos o nosso direito de morar no céu com Ele. Então, assim como Deus deu força, sabedoria, coragem, determinação para Caleb, e Deus também está nos dando a mesma coragem, a mesma força, a mesma determinação. Então, vamos em frente. Não tenhamos medo dos gigantes que aparecerem diante de nós. Amém? Vamos agora para o segundo tópico, pastora Sara. A força de Caleb estava na sua confiança em Deus. Texto bíblico. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Pois é, meus irmãos. Caleb esperou 45 anos, já estava com 85, mas ele ainda se sentia forte, muito forte. O vigor físico dele era evidente. Mas qual o segredo? Qual o segredo de Caleb? Com 85 lutando contra gigantes, para tomar posse daquilo que era dele de direito, dado pelo próprio Deus. Sabe qual é o segredo? A força dele não estava no físico, não. Não. A força dele estava na fé, na confiança que ele tinha em Deus. Em Deus. Eu repito, em Deus. Entenda por que eu estou repetindo. Salmo 40 diz que é bem-aventurado o homem que põe em Deus a sua confiança. Sabe por quê? Davi venceu Golias porque a confiança dele não estava na baladeira. Não, que ele tinha lá no estilingue, na funda, não. A confiança dele estava em quem? Em Deus, no Senhor, Criador dos céus e da terra. Por isso que ele falou para Josué com muita convicção, porque ele sabia que o mesmo Deus que esteve com Josué diante do exército, no comando do povo, por 45 anos, até aquele momento, ele tinha certeza que Deus estava com ele também. Então, o segredo da vitória de Caleb, do seu vigor físico, era porque ele tinha plena confiança no seu Deus. Naquele Deus que ele viu o Senhor abrir as águas do Mar Vermelho. Ele tinha confiança naquele Deus que fez o maná cair do céu durante 40 anos. Ele tinha confiança naquele Deus que transformou águas amargas em águas doces. Ele tinha confiança naquele Deus que fez por 2 vezes água brotar da rocha, da pedra, em pleno deserto. Também ele tinha plena confiança no Deus que abriu as águas do rio Jordão para o povo passar. Então, era difícil para ele crer naquele Deus? Claro que não. Por isso, o seu vigor físico com 85 anos de idade. Você que está me assistindo neste momento deve estar pensando, eu queria ter este vigor. Pois você pode ter. Eu tenho. Estou com 72 anos de existência. Estou com 72. Estou com vigor físico. Não sei por que, quanto tempo, porque a minha vida está na mão de Deus. Como estava a vida de Caleb, a vida de Josué. Eles morreram como eu também vou morrer. Quando chegar o tempo de Deus, chegou. Eu vou deixar de morar na terra para morar no céu. Nós temos uma pátria, leia Filipenses capítulo 3. A nossa pátria não é aqui. Aqui nós estamos passando uma temporada. Nós somos temporários aqui nesta terra. Pois é, mas voltando lá a Caleb. Então você quer ter?
o mesmo vigor de Caleb? Então, deposite em Deus a sua confiança. Aí não vai ter gigante que se coloque em pé diante de você. Dá para dar glória a Deus aí? E agora vamos fechar, pastor, a mensagem de hoje. Integridade inabalável. Integridade inabalável de quem? De Caleb. Vamos lá, pastora, para o texto bíblico. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Repita aí. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos. Aleluia. Em herança perpetuamente. Glória a Deus. Pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Aleluia. Estava aí a integridade inabalável de Caleb. De Caleb. Que legado, hein, amigo? Este homem de Deus deixou para mim e para todos nós. Integridade inabalável. Um homem perseverante. Um homem que mesmo diante das dificuldades nunca recuou. Aliás, a carta aos Hebreus nos adverte que Deus não tem prazer naquele que recua, naquele que retrocede, naquele que desiste. Caleb não desistiu, esperou o tempo certo para reivindicar os seus direitos. Direitos que foram dados pelo próprio Deus. Por quê? Porque enquanto aqueles 10 espias maldisseram a terra, amaldiçoaram a terra, Caleb manteve-se firme, porque Deus havia dito que a terra emanava leite e mel. Ele nunca deixou de acreditar. É a mesma coisa nós hoje, amigos. Deus, Jesus prometeu novo céu e nova terra. Para quem? Para aquele que crê. O grande problema da humanidade é que a maioria não crê. A maioria não quer nada com Deus. E muitos dizem assim: eu sou cristão. É cristão, mas vive aí na farra, vive pintando e bordando, dizendo que é cristão. No dia da vinda de Jesus, esses cristãos vão ficar no dia do arrebatamento. Porque cristão é aquele que segue a Cristo. Cristão é aquele que mantém a sua integridade perpetuamente. Foi o que fez Caleb e nos deixou este exemplo, este legado. Por isso que aquilo que Deus prometeu para ele, ele tomou posse. E diz o texto aqui, perpetuamente. Isto é, enquanto ele viveu aqui nesta terra, Deus cumpriu o que tinha prometido para ele. Então, amigo, Deus tem muitas promessas, mas as promessas de Deus são para aqueles que creem. Tudo é possível ao que crê, disse Jesus. Também Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Então, se você quer ver a glória de Deus manifestada na sua plenitude lá no céu, por enquanto nós apenas temos assim um vislumbre daquilo que vai ser na eternidade, por enquanto. Agora, quando chegarmos lá, aí, meu irmãozinho, vai ser algo, como disse Paulo, que não tenho como contar. E esta bênção, amigo, é para você. Aí você pode estar pensando, como diz a minha netinha, pensando. Pois é, você pode estar pensando, o que é que eu faço para tomar posse daquilo que é meu, daquilo que Jesus disse que é meu? É fácil. Você tem que aceitar o dono do céu. Quem é o dono do céu? Jesus. Faça uma aliança com ele. Aceite a ele em vida como seu Senhor, como seu Salvador. E aí ele vai entregar para você tudo que você tem direito. Amém? Aceite a ele agora
como seu Senhor, como seu Salvador, fazendo comigo a seguinte oração: Pai, em nome de Jesus, eu quero te aceitar como meu Senhor, como meu Salvador. Pai, perdoa todos os meus pecados, registra o meu nome no livro da vida e ajuda-me, Paizinho, a perseverar neste propósito, neste caminho até o final da minha vida aqui nesta terra. Assim seja. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Pronto, amigo. Você fez esta oração? Então seu nome agora está registrado no livro da vida e você agora não é mais simplesmente um cidadão da terra. Sim, você vai continuar sendo cidadão da terra, mas agora você vai ter uma outra nacionalidade. Agora você também vai ser cidadão do céu. O seu nome já foi registrado no livro da vida lá no céu, se você fez comigo a oração da fé, como está lá no capítulo 5 de Tiago. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, lhes serão perdoados. Não pelo pastor Jairo, mas você está aceitando Jesus. É Ele quem vai cancelar os seus pecados e promover em você o refrigério pela presença do Espírito Santo. É ou não é uma bênção? É uma bênção. Amém? Estamos concluindo mais um vídeo. Que bom! Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Espero vocês, com certeza, em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele que cumpriu a sua promessa com Caleb e Josué, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus!